Bom dia, meus queridos. Como eu disse a vocês ontem que daria continuidade ao vídeo, aqui estou eu, porque ontem não houve condição de terminar. E eu terminei falando ontem a respeito do que eu escrevi, não dos meus comentários. Que nunca foi tão fácil a gente se manter informado. E disse os tipos de informações que nós temos recebido. E vou dar continuidade ao que eu escrevi. Ao mesmo tempo que as pessoas se unem em um só propósito quanto à prevenção à doença, essas mesmas pessoas discordam entre si por conta de ideologias. Amados, no campo das ideias, tem que haver divergência, sim. Não se preocupe quanto a isso, não. Agora, isso não significa dizer que nós somos inimigos. Nunca foi tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo nos relacionarmos com nossos semelhantes. As pessoas precisam entender que não é porque discordo algumas vezes do que elas pensam que sou sua inimiga. É tanta disparidade. As pessoas se ocupam muitas vezes apenas em criticar e em cuidar da vida do outro. Posso ser seu amigo, sim, apesar de não concordar com muitas das coisas que você concorda. Eu não preciso ser seu inimigo por conta disso. Estamos vivendo a era das redes sociais e agora na quarentena todo mundo está fazendo uso delas. Alguns para criticar, alguns para abençoar, alguns para se posicionar, alguns para passar o tempo, alguns para se aparecer, por que não? Não há tempo mais oportuno que esse. Alguns para fingir que são o que não são, para passarem uma imagem distorcida dos fatos e por aí vai. Somos todos internautas, somos todos autodidatas, somos todos intelectuais, somos todos pós-graduados em redes sociais. Bem-vindos ao mundo pós-moderno. É verdade. É assim que nós temos vivido. Amados do Senhor, eu só chamo a atenção de vocês para algo que eu escrevi assim. Só chamo a sua atenção para algo. Muitas vezes as pessoas se esquecem de ser o que elas são. E eu quero dizer para os queridos, aliás, não é dizer, é reafirmar para os amados o que eu sou. Eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Eu creio veementemente no Deus que eu sirvo, no Deus que é criador dos céus e da terra, no Deus que sustenta o globo terrestre em suas mãos, no Deus que diz em sua palavra que a terra para ele é como estrado dos seus pés, no Deus que criou todas, absolutamente todas as coisas pelo poder da sua palavra. E basta apenas uma palavra de Deus para que tudo se transforme. Então, baseada na minha crença, na minha fé, eu quero dizer para os amados que o Deus Todo-Poderoso irá surpreender a nação brasileira. Por quê? Porque, meus queridos, essa pandemia aqui no Brasil não causará o dano que causou na Itália. Não causará o dano que as pessoas têm esperado. Além do que, as condições de vida da Itália são diferentes da nossa, que é a parte da Itália onde foi atingida é lugar frio, a população que foi mais atingida, de fato, são os idosos, né? Então, idosos aqui no Brasil devem se cuidar, todos nós devemos nos cuidar, mas o isolamento serve para os idosos e para as pessoas que têm risco, diabéticos, pessoas que já têm problemas de pneumonia, de problemas no pulmão, de forma geral. Então, essas pessoas, de fato, têm que se cuidar. Mas nós, os demais, temos que trabalhar para trazer sustento para a nossa família. E eu quero dizer aos queridos, nesta manhã, que Deus irá surpreender a nação brasileira. Não se apavore. Não se apavore, não temas, porque Deus está trabalhando em favor da nação brasileira. Todos nós seremos surpreendidos porque este surto não vai atingir os níveis que a mídia, que as pessoas têm espalhado por aí. Vai surpreender médicos, Ministério da Saúde, Secretário da Saúde, Ministro da Saúde. Deus irá surpreender a nação brasileira para o nosso
Bem, um forte abraço, meus queridos. Fiquem na paz. Ó, vocês podem me chamar de alienada, de louca, do que quiserem. É problema de vocês. Mas isto é o que eu creio. Amém?